Olá, internauta, bom dia. Estamos aqui em Bento Fernandes e fazendo mais esse vídeo, né? Mais um vídeo para vocês aí. Detectorismo Baixa Verde RN. E estamos aqui na casa de Dona Dulce. Dona Dulce e seu Paulo, aqui em Bento Fernandes. E tem uma história aí que ela contava da cidade aqui. E nós temos uma ruína aqui, temos uma igreja bastante antiga, que ela fica em direção aqui, essa ruína, ok? É uma ruína de uma casa e de uma igreja. E a gente estamos aqui na casa da Dona Dulce com o seu Paulo fazendo essa entrevista com ela. Detectorismo Baixa Verde RN, diretamente aqui de Bento Fernandes, que antigamente essa cidade, o nome dela era Barreto. Teve uma revolução ali na igreja, que a gente vai lá falar com ela. A Dona Dulce aqui é uma das pessoas que conhece a história e vai conversar com a gente aqui e contar essa história para vocês. Depois a gente vai numa pedra, no canto lá, que era de uma índia, que ela é descendente de índio, né? Ela falou para mim. E vai lá nessa pedra falar um pouco lá e contar a história da família dela, bem antiga, de uma índia bem antiga. Ok? Detectorismo Baixa Verde RN. Vou deixar aqui com o Guilherme. Ok, internauta? Estamos chegando agora aqui na casa de Dona Dulce e de seu Paulo. Dona Dulce, seu Paulo, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Nós somos do YouTube, né? Nós só fazemos uma filmagem e contamos a história do lugar. Aqui Bento Fernandes aqui tem muita história. E a gente vai contar essa história aqui um pouco, a senhora sabe, né, da história. Pouco não, muito. Ok? Vou sentar aqui, né? Dona Dulce, me fala um pouco aqui como começou essa história aí, aqui Bento Fernandes, essa igreja que nós temos ali, aquela casa da entrada, né? A casa lá da entrada e a ruína, né? Que agora está em ruína, e a igreja, né? E a gente tá nem podendo chegar lá por causa da caixa d'água que tem lá, né? Não é isso? Então nós vamos iniciar falando da origem e o povo da nossa comunidade. Como se iniciou para poder então chegar à Casa do Alto, que é a Casa Grande, que ela já foi construída após o início onde iniciou a cidade, já para o segundo bairro, que mais tarde, um pouco, a gente vai visitar esses lugares. Mas aqui nós estamos falando, para iniciar essa entrevista, do Alto do Rondon, que foi aonde iniciou a nossa cidade hoje, porque o antes era um povoado que se iniciou no Alto do Rondon, antigo outro lado. Depois então a gente vai saber o porquê chamado de outro lado, e hoje Alto do Rondon, que é um bairro, ou seja, esse início da cidade hoje é um dos bairros que foi construído nos anos 1960, com a mudança do nome de outro lado para Alto do Rondon. Dona Dulce, é uma pergunta. Quando começou aqui a cidade, o Rondon, ele veio depois ou veio antes da cidade no caso era Barreto? Era Barreto, nós vamos chegar aí. Então, o Alto do Rondon, eu falo sempre que é o ponto referencial do início do povoado. O ponto histórico começa no Alto do Rondon. Isso porque as margens do riacho, onde cruza a cidade, hoje é um riacho muito importante,
E no início ele teve o nome de Barreto, que deu origem mais tarde o nome do povoado, Barreto. Barreto foi um homem que chegou nas proximidades do Fechado, Fechado 1, hoje Fechado 1, naquele tempo Fechado, devido... Que fica na localidade do... Na entrada lá, já hoje tem muitas comunidades na frente dele. Tipo assentado, não é isso? Mas antes era lá. O primeiro homem chegou lá. Muito embora pertinho, porque ficava ali nas mediações do Canadá. Era um caminho que a gente chegava ao Fechado, devido aos fazendeiros que se localizavam lá. E aqui era o Matagal. Dona Dulce também, né? O acesso aqui de João Câmara Bento Fernandes era muito precário, não era isso? Não tinha estrada, o asfalto que tem hoje, né? Não tinha nada, tinha só a estrada que sempre teve, que não era essa daí, já passava por dentro do povoado, né? Também era tudo diferente. E foi ali no Alto do Rondon que iniciou o nosso povoado, como já disse antes. Então, as margens do riacho Barreto se iniciou com os primeiros habitantes, a chegada dos primeiros habitantes. Mas lá já havia alguém ali naquela comunidade. Não era comunidade ainda, era matagal. Então, vivia... Dona Dulce, uma pergunta. Aí, a senhora lembra o ano, mais ou menos, disso aí? O ano foi nas mediações, porque nós não temos um ano certo. Mas nós temos assim, um roteiro que fala que esses homens chegaram aqui em 1803 a 1804. Bento Fernandes, enquanto povoado, ele tem mais de 200 anos. Olha aí, internauta. Detectorismo Baixa Verde RN, fazendo aqui, contando mais essa história aqui na casa da Dona Dulce de São Paulo, aqui em Bento Fernandes, na cidade de Bento Fernandes, ok? E vamos continuar, Dona Dulce, vamos continuar com a senhora aqui, tá muito bonita essa história, viu? Quem estiver gostando aí, deixe seu like, se inscreva no canal, Detectorismo Baixa Verde RN. Então, iniciando com 3 cavalheiros que chegaram nas margens do riacho, e ali foi encontrada uma jovem. Ela era de família indígena e se acredita que ela era uma fugitiva. E ali ela ficou sobre umas pedras, que se encontra ainda hoje no Alto do Rondon. E, por sinal, tem lá um lugar cercado, essas pedras, devido à lembrança do povo dessa época. E ali ela ficou, ela se aquentava todos os dias naquele lugar. E os cavalheiros chegaram e ela se assustou. E ela saiu correndo por dentro do matagal. E os cavalheiros alcançaram ela já nas mediações de uma passagem que se chamou, depois que ela foi alcançada nesse lugar, foi chamada de Pegado. Dona Dulce, no caso seria o quê? A senhora está achando que é uma tribo de índio, alguma coisa? Ela ficava sozinha na mata, ou ela tinha companhia de outros? Assim, se acredita ela uma fugitiva porque ela se encontrava sozinha. Mas a tribo que ficou no campo florestal a partir de 1800 a 1840, eles ainda estiveram ali quando foram retirados. E acredita que se ela encontrada esse local, tenha sido ela fugiu desse local, ninguém sabe o porquê.
mas ela se encontrou sozinha e a tribo ficou a 2 quilômetros do riacho, onde eles mesmos colocaram o próprio nome daquele campo onde eles estavam, com suas ocas, chamou de Xique-Xique. Então, Xique-Xique é um nome próprio indígena, onde eles mesmos chamaram de Xique-Xique. E até hoje, lá, o que passou, fazenda, moradia, todos se chamaram aquele local de Xique-Xique. Chique, internauta, ela vai concordar comigo aqui, era como se fosse uma planta, né? Não é isso? É uma planta espinhosa, pequena, né? Muito pequena. E ali, por conta daquela planta, eles também chamaram Xique-Xique, aquela plantinha. E dali ficou o Xique-Xique até hoje. Então, foi no alto do Rondon onde se deu o encontro às margens do riacho Barreto, o encontro de duas figuras muito importantes na história da nossa comunidade. Joaquim Nicásio Nunes e Leonarda. Então, eles se encontraram e passaram a morar juntos. Antes, ela não... No caso, era a Índia, né? Que Era a Índia. aconteceu, não é isso? Era ainda, ela era uma filha indígena. Só, eu não sei exatamente se o pai dela também era índio. Possa que ela tenha sido filho de branco, eu ainda não pesquisei essa parte, mas eu ainda desejo pesquisar se ela era totalmente filha de pais indígenas. É porque antigamente, dona, a senhora é professora, a história era muito, um pouco escassa, assim, ninguém documentava nada, ninguém falava nada, não botava no papel, aí a gente tem que descobrir, né? Descobrir. E eu já digo essas coisas por causa da minha avó, que ela contava a história. Por sinal, a minha avó, ela também fazia parte, ela chamava ela de tia Lunarda, por causa que o nome dela era Leonarda, e apelidavam como Lunarda. Ela chamava de tia Lunarda. Se era tia, é porque pertencia ao mesmo povo, né? E então eu faço parte também dessa família, porque Joaquim Nicásio e Leonarda foram os primeiros pais bento-fernandenses. Embora na redondeza, nos limites de Bento Fernando, tivesse outras moradias, inclusive o meu tataravô fazia parte das moradias aos arredores do riacho, né? E dessa forma se iniciou a cidade. Hoje o crescimento dessa família, que é a maior família bento-fernandense, chama-se a família Nicásio. Por todos os recantos da cidade se encontram pessoas que pertencem à família, inclusive a minha vizinha aqui, ela é bisneta. Ela é bisneta de Joaquim Nicásio, devido às famílias, né, que foram se aproximando. E aqui no caso seria todos os fundadores de Bento Fernando. Começou tudo por aí, que era no caso Barreto. Não tinha esse nome de Bento Fernando ainda, não era isso, Nandus? Detectorismo Baixa Verde RN. A gente vai dar só uma paradinha aqui e a gente volta já. Ok, Guilherme? Ok, internauta. A gente voltou aqui para tomar uma águazinha, voltamos aqui, né? Detectorismo Baixa Verde RN. Nós estamos aqui em Bento Fernando, antiga cidade que era Barreto, aqui com Dona Dulce, seu Paulo, contando aqui essa história maravilhosa, né, de Bento Fernando. Inclusive depois quando ela terminar aqui da entrevista, a gente vai sair, vai lá no local onde ela está dizendo que aconteceu tudo isso, onde tinha essa história, né, no local, ok? Nós continuando aqui, com nós aqui. Então, ainda falando assim da tribo indígena, que é
inclusive eles pertenciam à tribo dos tapuios, né? Tapuios porque, com certeza, eles eram dessa tribo, só que anos depois eu soube que era a mesma tribo que habitava um povoado ali perto de Itaipu, pertencente a Itaipu, e lá o povoado se chamava Tapuios. Itaipu, né? Não, Tapuios talvez fosse a comunidade onde iniciou Itaipu, como aqui também, né? Teve um início e depois cresceu para formar o grande bairro que tornou-se cidade. Ok, pessoal. Esse é um conhecimento de uma professora que ela estudou aí para essa história e tá passando para vocês aí. É Detectorismo Baixa Verde RN, que estiver gostando aí desse celular, se inscreva no canal, ok? Porque a gente vai voltar com ela aqui. A Itaipu fica uma cidade aqui na BR-406, localizada, uma cidade muito antiga, que antes de João Câmara ser município, Itaipu é quem comandava. Ela lembra aí disso, né, dona Dulce? Me lembro, sim. Pronto. Então, assim, também a origem do nome Barreto, né? Que deu o riacho depois. Então, o riacho teve a origem do nome Barreto, devido a esse homem que chegou nessa localidade, que nós não declaramos ainda o porquê ele Barreto. Sabia que era um senhor que lá se encontrava, mas ninguém teve o nome dele. Temos uma dúvida, que o nome dele era Luiz, mas é dúvida, não é a realidade do nome dele. Mas se sabe que se ele se chamava Barreto, o povo começaram a chamar ele Barreto por causa do encontro de um vestígio de criança, que uma senhora assustou-se no riacho e ela passou a avançar os passos, e ali a criança naquele tempo tinha um chapeuzinho que o povo chamava de Barreto, né? E ele encontrou esse vestígio de criança. Aí então ele guardou, e quem passava, quem ele encontrava, perguntava: alguém tem uma senhora que perdeu um Barreto de uma criança? E o povo nunca deram notícia, essa mulher nunca voltou mais para pegar. Dona Dulce, Barreto seria o quê? Era uma roupa da criança? Era o chapeuzinho da criança na cabeça, né? Aí então, ela passando, enganchou no arvoredo do riacho, que era muito fechado, de muitas árvores, e que é por isso que o fechado ali chama-se fechado, porque a mata desse riacho era muito fechada. Passava o caminho, cruzava o caminho por dentro para as outras moradias, aos arredores do povoado. E aí ela, a touquinha, o chapeuzinho da criança, enganchou, e lá ela deixou e nunca mais voltou para pegar. Um momento, dona Dulce, por favor. Internauta, você desculpa aí que tem um barulho, porque nós temos uma oficina aqui próximo, né? Se tiver saindo alguma coisa, algum ruído. Detectorismo Baixa Verde RN. Continuando aqui com dona Dulce, né? Que ela está contando essa história como originou a cidade Bento Fernandes, ok? Dona Dulce, continue aí, por favor. Tá. Aí então, ele, como ficou guardando esse barretinho da criança, aí então o povo botaram o apelido dele de Barreto. E por causa dele nasceu o Riacho Barreto, lá onde foi encontrado o vestígio da criança. Era Barreto. Inclusive, fechado para lá, Barreto para cá. E aí deu origem ao nome também da comunidade, Riacho Barreto. Entanto que antes era Riacho Barreto, depois comunidade que passou a município de Itaipu, chamou-se somente Barreto e tirou o apelido do riacho, né? Mas, mais tarde, anos depois, as pessoas... Ok. Esse barulho aí é uma oficina que tem aqui, continuando de novo. Detectorismo Baixa Verde RN, aqui fazendo entrevista com dona Dulce, né? Ok, dona Dulce? Mas pode prosseguir. Aí então, anos depois,
já tinha crescido um pouco o Alto do Rondon, que era o antigo. Aí começaram a chamar de outro lado, antes era Riacho Barreto. Aí então começaram a chamar de outro lado quando foi construído o segundo bairro, que foi desse outro lado, o Alto do Rondon, que era antigo o outro lado, ficava ao lado leste. E quando cruzou a cidade, que ficou para o lado oeste, que continuou, a gente vai ter o acesso de passar nesse riacho, de ver esse riacho hoje. Então, continuando a cidade do lado oeste, que é o centro hoje, o centro da cidade, e com a continuação, a primeira casa chamou-se a Casa Grande, que morou muitos fazendeiros lá nessa casa. Essa casa seria essa casa da entrada? É a Casa do Alto, que hoje só tem uma parede dela. Ela não está mais presente como era, mas era uma casa bem grande. E lá morou vários fazendeiros. Os últimos do meu conhecimento, que era Dr. Frank, quando passou ao assentamento Barreto, que hoje eles não tiraram o nome de Barreto, lá é o assentamento, uma agrovila, e morava lá, do meu conhecimento, era Boaventura, foi um dos homens conhecidos dali da Casa Grande, que antes, para o conhecimento da história, essas casas onde moravam fazendeiros, senhores latifundiários, eles chamavam Casa Grande. Então, a Casa do Alto, chamava-se a Casa Grande do Alto. Foi lá na Casa Grande do Alto, onde em 1815 a 1817, que a fazendeira, que chamava-se Dona Vanju era a mulher de Boaventura, o morador daquela casa, que foi construída com a ajuda da comunidade, já nessa época, inclusive Bento Fernandes e Joana Ferreira da Cruz. Juntos fizeram campanhas e construíram de 1815 a 1817 a Capela do Sagrado Coração de Jesus. Dona Dulce, é aquela capela que a gente passa ali no alto. Que fica em frente, ficava ela em frente à Casa Grande, hoje fica só em frente às paredes já destruídas. Né? Isso. Então, lá na Capela do Sagrado Coração de Jesus, passou muitos padres, inclusive do meu conhecimento, o Monsenhor Rui, que era de Ceará-Mirim, e os primeiros que passaram por aqui, antes, até os anos 1914, por aí assim, que Dona teve... Dulce, interrompendo aqui a senhora, na realidade, Bento Fernandes já era cidade, já tinha sido municipado. Aí ela respondia, qual cidade? Não, a senhora lembra? Era o Taipu. Ele não era cidade ainda quando aconteceu essas coisas, ainda não era cidade. Era o povoado somente. Então, o povoado que cresceu e nos anos 1950, eu me lembro que eu tinha 4 anos de idade e houve as primeiras eleições, não aqui, mas na cidade de Itaipu, onde lá as pessoas se dirigiam para fazer a sua documentação e veio uma urna para cá para que o povo votasse pela primeira vez. E é interessante, internauta. Itaipu sempre foi o centro da região, toda a vida, né? Sempre foi. O centro da região era Itaipu. Então, Bento Fernandes, hoje, que nesse tempo era Barreto, pertencia como município de Itaipu.
quando o povo começaram a votar pela primeira vez. Tanto aqui, aqui, internauta, como João Câmara, era Poço Branco, era tudo respondia, era Poço Branco, era Taipu que diga, desculpa, internauta. DT Turismo Baixa Verde RN, dando uma pausazinha aqui e voltamos já, ok, Guilherme? Aí, internauta, voltamos aqui de novo com a entrevista, dando paradinha aqui, mas voltamos. DT Turismo Baixa Verde RN, contando a história aqui de Bento Fernandes, antiga Barreto, né? Contando Dona Dulce vai concluir aqui a parte da história e a gente vai lá no local pra gente ver isso mais ou menos e ela vai contar lá também como foi o casal. Ela tá dizendo que essa igreja aí, ela fez 100 anos já, a capelazinha que a gente vai lá. Já fez 100 anos. Ok, Dona Dulce? Inclusive também, né, Dona Dulce? A casa também deve ter, né? Isso aí que foi... foi primeiro, no caso, foi primeiro de que a capela. Não é isso? Primeiro de que a capela. Ok, Dona Letícia, passando. Pronto. Dona Dulce, desculpa a internauta, desculpa, Dona Dulce. Então, o seguinte, após ter sido construída a capela, nessa época falada, a construtora, realmente, que foi a dona da fazenda, ela faleceu em 1929. E nos anos de 1970, eu cheguei a essa capela, porque ela lá já tinha sido desprezada, o fazendeiro já tinha ido embora, todos os fazendeiros já não existiam lá, apenas ela era cuidada por pessoas que trabalhavam na casa do fazendeiro, mas já tinha saído também todo mundo e estava passando a ser o assentamento. Então eu entrei na capela, eu gostava de ir à capela, e lá encontrei por trás de um quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, uma imagem. Atrás do quadro estava o retrato, a foto da construtora, que falava assim, Vanju de Sá, construtora da Capela do Sagrado Coração de Jesus. E ela estava lá com os familiares fazendo o velório dentro da própria capela. E aí, quando, a partir de 1 ano de idade, Ok, internauta. DT Turismo Baixa Verde. Só interrompendo aqui um pouquinho por causa da... Nós estávamos com um barulho aqui. Já passou, então voltando. Dona Dulce está contando aqui a história, como foi a da construtora, né? DT Turismo Baixa Verde RN. Quem estiver gostando aí, deixe seu like, se inscreva no canal. Ok? E desculpa o barulho que tá tendo aí, ok? Dona Dulce. A senhora pode repetir o que tem escrito na mensagem, né? Na foto. Então, era Vanju de Sá, isso estava no velório dela. Vanju de Sá, construtora da Capela do Sagrado Coração de Jesus, de 1915, inaugurada em 1917. Né? Então, a minha avó, chamava-se Luzia Tomás, foi o primeiro casamento que houve nesta capela. Né? E depois foram os batizados dos seus netos. E eu me lembro assim, eu toda a vida teve essa, eu não sei se é inteligência, como seja, eu tenho a lembrança de 1 ano e poucos meses que estava acontecendo uma grande festa na capela. E meus pais me colocaram, a minha mãe me colocou sobre uma mesa. Eu chorava, porque o calor era grande, e acontecendo aquela festa. Quando eu cresci, eu perguntei à minha mãe que festa era aquela, e ela falou que foi a primeira visita de Frei Damião, naquele recinto onde ele fazia as santas missões.
E de lá para cá, todos os anos, tinha uma senhora aqui, que ela foi prefeita da cidade por 2 ou 3 vezes, ela quem ia locomover o frade missionário para as Santas Missões, todos os anos, para a abertura das festividades do Sagrado Coração de Jesus. Ok, internauta. Detective de Baixa Verde RN. Frei Damião que ela fala era um frade que ele andava toda a cidade do Rio Grande do Norte, em todo canto. Ele, inclusive João Câmara também, né? E Ceramirim também, Paraíba, todo canto ele não queria assumir igreja nenhuma, não era isso? Ele só queria andar no meio do povo, ele só queria estar onde o povo estava. Um homem era bastante, né? Povo, né? Assim. E aí, continuando, né, a história de Frei Damião, que ele inaugurava as festividades do padroeiro. Ele era muito fiel, não usava bebida alcoólica, apenas algumas broas, como ele chamava, para as crianças. Mas as pessoas tinham que ficar de jejum para as confissões. Eu sei, era isso. Dona Dulce, eu sei que também pra gente, ele andando no meio da multidão, para o povo acompanhar ele, né? Tinha que... Ele não andava ligeiro demais, não era ele? Andava ligeiro. E Frei Damião, ele nunca fez as festas do Sagrado Coração de Jesus com essas festas populares. Era sempre oração o tempo todo, né? As missas, orações. Eu já assisti uma missa dele já. E ele gostava muito de ir a Ceramirim, né? A gente trazia ele de Ceramirim. Ele veio muitas vezes, quando vinha para João Câmara, vinha a Bento Fernandes. E ele ali rezava as Santas Missões. E houve também milagres de Frei Damião. Inclusive eu estou aqui com um dos milagres, últimos milagres dele na mão, né? Eu tenho aqui escrito. Era um frade muito... Olha aqui, internauta, que ela está falando. Está aqui veja aí. Tá aí bem, Guilherme. Pronto, Dona Dulce? Pronto. Aí então, Frei Damião, ele começou todos os anos, ele frequentou mais com a chegada do Monsenhor Lucena, que era quem transportava ele para cá, com a senhora Noca, era Joana Ferreira da Cruz, que era Noca, a prefeita, e ela, junto com o Monsenhor Lucena, trazia ele a Bento Fernandes todos os anos que vinha em João Câmara, após passando por Ceramirim. Ok, Dona Dulce. Voltando, você está falando aí. Frei Damião, a gente só tem uma foto do Padre Luciano. Você tem uma foto dele aí? Eu tenho uma foto, mas não está aqui, está lá dentro. Eu posso trazer, né, a foto dele. E como eu ia falando, né? E Monsenhor trazia ele várias vezes aqui. Então teve o último ano de Frei Damião que nós vamos passar lá, na igreja Nossa Senhora Aparecida, a primeira e a última vez que Frei Damião veio a Bento Fernandes. João Câmara sabe disso, que foi no tempo dos terremotos, em 1986 a 1888, 87, por aí assim, Frei Damião teve que visitar a nossa comunidade porque o povo estava muito assustado e o Monsenhor Lucena foi buscar ele para acalmar o povo. Inclusive eu tenho aqui
uma mensagem de uma pergunta feita a Frei Damião. Tinha um senhor assim, muito assustado, nós estávamos lá em João Câmara. Aí a pessoa perguntou assim, um senhor de idade, Monsenhor, Monsenhor Frei Damião, o mundo vai se acabar agora com esses terremotos? Aí ele respondeu, não, o mundo não vai acabar agora. Aí a pessoa perguntou, Frei Damião, e quando é? Ele disse, até hoje eu faço rir porque o repente dele, ele disse, quando a feira passar para o outro lado da linha. E eu fiquei prestando atenção, a feira. Eu digo, como é que essa feira tão grande vai passar para o outro lado dessa linha que não tem espaço? Aí quando é hoje, a feira está funcionando do outro lado da linha. Dona Dulce, essa história eu conheço também, essa história que meu pai falava, minha mãe, né? Isso podia ser até uma brincadeira dele, né? Dessa coisa, porque Frei Damião era um homem quase santo, né? O homem era santo, porque ele tinha um conhecimento, ele sabia das coisas. E João Câmara, dessa feira mudar, né? O pessoal falava direto. Isso que estão falando aqui sobre a cidade ter passado por aquele abalo em 86, foi o abalo sísmico que deu, que destruiu aqui uma parte da cidade, né? Todo mundo se evadiu, saiu da cidade e foi embora. Muita gente foi embora daqui de João Câmara. No caso de João Câmara, nós estamos em Bento Fernandes. Mas como a cidade é pegada uma com a outra, também deve ter acontecido isso por aqui também, não foi, dona Dulce? Com certeza. Aqui as casas, muitas casas racharam, inclusive a minha teve rachaduras. Mas a senhora não saiu? Não, saí. Saiu, né? Saí, eu aperriei tanto meu esposo, que ele botou... Seu Paulo. Seu Paulo ele botou nós dentro de um carro, porque na segunda noite eu não aguentei mais, eu fiquei muito desorientada. Aí então ele me botou dentro do carro com 2 crianças que eu tinha, e a gente ficou do outro lado da pista, pra lá e pra cá, e ele, pra onde é que eu vou levar esse povo, meu Deus? Aí ele lembrou-se de uma tia minha, que morava assim, em Lagoinha, as proximidades de São Paulo Potengi, e a gente foi para lá, né, com medo dos estrondos. Lá eu passei uns 2 meses, né, para poder voltar à cidade. Naquele tempo foi uma coisa fora de sério, né? Porque a cidade ficou toda abandonada, né? Quem tinha como sair, tinha gente que não tinha nem condições de sair, mas saía assim mesmo, né? Eu fui um deles que a gente saiu fora. Mas, como o Frei Damião disse, não ia acontecer nada, mas... Não ia acontecer. Aí ele disse essa frase para o Senhor, porque ele foi perguntar, ninguém sabe, né, essas coisas. Então, ele disse, então coincidiu que a feira hoje está do outro lado da linha. Graças a Deus, né? Não aconteceu nada. Detectorismo Baixa Verde RN, vamos dar uma paradinha por aqui, né, Guilherme? E voltamos já. Aí, internauta, voltamos aqui de novo, Detectorismo Baixa Verde RN, na continuação da entrevista de Dona Dulce, aqui na casa do seu Paulo também, que é o esposo. É o seguinte, a gente vai sair aqui no local, a gente vai lá na igreja, né, Dona Dulce? Na igreja lá da entrada, e vai, porque o vídeo aqui, ele vai ter a segunda parte. Primeira vai fazer agora e a segunda vem depois, não é isso, Guilherme? Detectorismo Baixa Verde RN, que estiver gostando aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ajude nosso canal a crescer. Detectorismo Baixa Verde RN, diretamente aqui de Bento Fernandes, na Antiga Barreto. Ok, Guilherme? Ok, aí, internauta, voltamos aqui de novo com a continuação do vídeo, que a gente estava lá na casa da Dona Dulce, e ela veio mostrar aqui. Guilherme, você vê aqui a ruína. Essa ruína é uma das primeiras casas dentro de Bento Fernandes, quer dizer, foi a primeira casa, né? Que era daqui. E nós temos também a igreja, essa igreja também, onde aconteceu também um massacre aí, nessa igreja. Eu vou aqui falar com ela, né, Dona Dulce. Dona Dulce, segundo a história, fala que essa casa aqui foi uma das primeiras. Uma das primeiras casas, mas
na continuação, na continuação da cidade hoje, do povoado Barreto, a segunda, como é que se diz assim, o segundo bairro hoje, a continuação do povoado, após o outro lado do riacho, ao lado oeste. Então essa foi a primeira casa da época. Digamos assim, ela tenha sido construída nas mediações de 1815, com a chegada das primeiras famílias. E aí, esse pé de árvore, aqui nós nos encontramos, abaixo dele, foi da mesma época em que foi construída essa casa, continuando o segundo bairro da cidade, ou seja, hoje o centro da cidade. Então, aqui foi aonde passou vários fazendeiros, inclusive um dos últimos foi Boaventura de Sá, com seus familiares, que o último a sair daqui, quando passou a ser assentamento, foi Dr. Franklin, né, que era neto de Valdemar de Sá, filho de Boaventura. Aí, pessoal, internauta, Detetivismo Baixa Verde RN, que continua a entrevista com Dona Dulce. Segundo Dona Dulce, essa casa aí, que é muito antiga, existia uma lenda, não era, Dona Dulce? Existia uma lenda, né? Que a gente fala isso como lenda. Nós não estamos sabendo aqui muito lugar, porque ela está destruída, né? Só tem uma parede apenas, mas os antigos falavam que em um dos quartos aqui da frente havia uma botija, e nós estamos aqui nesse ponto. Que é só uma lenda, né, Dona Dulce? Ninguém está afirmando nada que tinha, porque antigamente esses senhores de engenho, esses donos desses casarões e tudo, não tinha essas coisas de banco. Então eles faziam essa coisa. É lenda, pessoal. Porque até agora a gente, nesse nosso aqui, nós não encontramos nada. Somos chamados muito para procurar essas botijas. Mas infelizmente a gente não encontrou nenhuma, não é isso, Guilherme? E segundo Dona Dulce, existia uma lenda, que toda a história, Dona Dulce, antiga, tem uma lenda, não é isso? Tem isso aí. Toda a história tem as histórias lendárias também. E isso faz enriquecer mais a história. A chegar a contar a história. Porque vocês verem aí, internauta, voltando lá de novo, Dona Dulce, se você quiser ficar aí, pode ficar. Voltando aqui, vocês vejam como era a construção de antigamente. Era uma casa super segura, não tinha cimento, ó. Por vocês verem, internauta, tá aqui a parede, a última parede aqui em pé. Vamos mais à frente, Guilherme. Ó, temos a entrada. Aqui a gente ainda tem os portais antigos da casa, ok? Olha aqui, ó, nós ainda temos isso. Era coisa feita de primeira, assim, segurança total. Tinha segurança total. Temos Maribondo, que é seu amigo, né? Aqui Dona Dulce também quer participar, tá entrando também, Dona Dulce. Não vá não. Na cisterna. Olha aqui, internauta. Olha os tamanhos do tijolo, internauta. Dois tijolos bem largos. Era uma construção, antigamente. E não existia cimento, era barro. Isso aqui é barro, internauta, ó. Guilherme, vai pressionar bem a câmera que você vai ver. Bem mesmo. Ok? Bem a câmera você vai ver que não era. Detetivismo Baixa Verde RN, mais uma lenda, mais uma história de relato de botija. É lenda, pessoal. A gente conta a história que tá lá escrita, ok? Detetivismo Baixa Verde RN. Ok, Guilherme? Você vai fazer uma filmagem aí? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go.
through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. Aí, internauta, passemos o detector aqui, né? Só pra gente incrementar aqui a história. Mas não deu, não apitou em nada não. Mas quem sabe mais outro dia aqui, mais paciente, a gente chega aqui e passa o detector. É detectorismo baixa verde RN. Agora a gente vai até a capela. Que essa capela ela está interditada devido a essa caixa d'água. Essa caixa d'água ela está para ser demolida, ok? Eu vou aqui até Dona Dulce, falar com Dona Dulce. Dona Dulce, eu queria perguntar uma coisa à senhora. Essa caixa d'água, a senhora tem mais ou menos o tempo que foi construída? Ela foi construída mais ou menos em 1975, por aí assim. É, porque na realidade essa caixa d'água era o ponto de referência. Inclusive nós temos outra ali bem na frente, né? Ali. Tem um tempo que foi puxada a água para cá, foi que foi construída. Mas eu estou pensando assim, houve as preparações, né, de construir, que ainda foi no tempo de Jaime Andrade, o prefeito, e depois passou a Joana Ferreira da Cruz, ainda com as iniciativas de puxar a água, e começaram a preparar o lugar. Então nesse tempo ainda começou só as ameaças para construção, mas realmente ela foi construída para chegar o mandato de Robenilson. Então, no mandato de Robenilson, que ela terminou sua construção, e foi puxada a água de João Câmara para Bento Fernandes. Ok. Ok, internauta, é isso aí, a história continuando aqui com Dona Dulce sobre essa caixa d'água. A caixa d'água aqui é um ponto de referência na entrada da cidade. É Detectorismo Baixa Verde RN, contando essa maravilhosa história aqui de Bento Fernandes, né? Antiga Barreto. E agora a gente vai até a capela. A gente vai conseguir entrar lá na capela, Dona Dulce vai ficar aqui. E a gente vai lá dar uma filmagem lá na capela, não é isso, Guilherme? É Detectorismo Baixa Verde RN. Quem estiver gostando, deixe seu like, se inscreva no canal. E avisando a vocês, vai ter a segunda parte, que é muita coisa aqui. Ok, Guilherme? Aí, internauta, voltamos aqui. É Detectorismo Baixa Verde RN. Dona Dulce vai falar um pouco daquela capela, que a gente vai entrar lá, como a gente são duas pessoas que vai abrir lá a capela devido à caixa d'água aí, né? Mas é rápido lá. Dona Dulce, me fala aí um pouquinho dessa capela. Então, aqui... Sim, Dona Dulce, aconteceu também, né? Um massacre aqui, não foi? Isso. Foi Bento Fernandes, como eu falava, em que a construção dela, também Bento Fernandes fez parte, que ajudou a construir com Noca Ferreira da Cruz, a prefeita, e também Dona Vanju, que era dona da fazenda. E nos anos de 1924 houve o massacre com Bento Fernandes. Ele era o primeiro delegado da cidade, do povoado no tempo. Dona Dulce, uma pergunta, desculpa interromper a senhora. Isso era o quê? Ela foi cangaço, foi briga de família, foi o quê? Foi uma pessoa desconhecida, ninguém sabe até hoje, só sabia que eles tinham uma rixa
com uma família que atuava perto aqui, a proximidade dos bancos, Riacho de Paus, por ali assim. E ninguém sabe, porque a pessoa até hoje nunca apareceu o rumo dessa pessoa em que houve esse massacre. Sabemos que nesse determinado ano houve a festa do Sagrado Coração de Jesus. E no final da festa o povo gostava de soltar fogos e começou após a festa um tiroteio de fogos. Muito tempo. E a pessoa surgiu e foi perguntar por que soltar tanto fogo. Aí então a pessoa que estava soltando os fogos deixou cair um fogo aos pés de uma pessoa lá, que não era bem gostosa ao ver das pessoas. E aí mandaram chamar Bento Fernandes, que era o delegado da cidade, do povoado. E quando ele chegou, que foi acalmar as pessoas, e foi falar com esse senhor que estava lá tirando os fogos, apareceu uma pessoa lá que enfrentou. Só que teve um outro senhor da família Nicásio que foi acalmar, foi acudir Bento Fernandes. Foi o primeiro que morreu na frente da capela, onde hoje se encontra uma calçada, à frente da capela. Eles vão lá agora e... a gente vai lá abrir, dar uma olhada, ela vai ficar aqui do outro lado da... O segundo foi Bento Fernandes, que levou uma facada no peito e ele caiu no recinto. Foi acudir, apareceu as pessoas para dar socorro, mas ele não resistiu, voltaram com ele ainda nas ânsias de morrer e ele faleceu também no meio. Era Carluciana, filha de Bento Fernandes. Ele morreu sobre o colo da filha, na calçada da igreja. Depois, os dois corpos foi colocado dentro da igreja, vou dizer assim, do lado esquerdo, dentro da igreja. Do lado esquerdo, na entrada, no caso. Na entrada. Ok, Detetivismo Baixa Vida RN, nós estamos com a entrevista aqui com Dona Dulce, aqui em Bento Fernando, Antiga Varreta, e agora a gente vai entrar na igreja. Ok, vai entrar. Quem vai entrar aqui é eu e o cameraman, para filmar lá e tudo. Ela já deu a dica mais ou menos onde é que os corpos caíram, lá estava lá, né, que o pessoal botaram para dentro. E a gente vai dar uma filmada lá, é rápido, a filmada achei que tem que ser um pouco rápido. Né, que dos 100 anos, né? Tem uma placa que a gente vai lá, que é 100 anos, vai filmar também. É Detetivismo Baixa Verde RN, aqui diretamente de Bento Fernando, em Antiga Varreta, com Dona Dulce, contando essa linda história. Ok, Guilherme? Vamos lá? Aí, internauta, voltamos aqui agora, estamos de frente à igreja. Nós vamos abrir agora aqui, ok? Ok, internauta, estamos agora entrando aqui na igreja. Né? Ó. Assim mesmo, sem imagem. Detetivismo Baixa Verde RN. Aqui, segundo... É porque não abre. Não dá. Segundo Dona Dulce, do massacre que aconteceu, entendeu? Trouxeram, nós estamos aqui lá direito, né? Esquerdo, na entrada. Trouxeram os corpos, ficou aqui, mais ou menos aqui. Esquerda, ela falou na esquerda, né? Ficou mais ou menos aqui. Na saída é esquerda, na entrada é direita, não é isso? Ok? É Detetivismo Baixa Verde RN. Estamos aqui na igreja, nessa capela, muito antiga, tem 100 anos mais de 100 anos, né? Segundo Dona Dulce. Já foi feita reforma, né? Como se passa por reforma. Olha o telhado. Olha aqui a estrutura, como é que era.
Essa estrutura, Guilherme, vamos dar uma olhada aqui. Essa estrutura, ela não é gesso não, é coisa mesmo. Ok? Ela é gesso mesmo. A porta, pessoal, essa porta é a porta original ainda. Ela ainda é original. As janelas são tudo original. E nós temos aqui também, internauta, a construção, a data da construção que foi feita a capela. Aqui, ó. Ok, pessoal? Olha aí, ó. 100 anos. É Detectorismo Baixa Verde RN, que estiver gostando aí, deixe seu like, se inscreva no canal. Ajude o nosso canal a crescer. Bento Fernandes, 18 de julho de 2017. Essa placa foi colocada aí. Mas a capela em si, ela tem isso, mais de 100 anos. Inclusive nós temos ali também, devia ser um quadro ali, né? Pronto, ali. A estrutura de colocar as imagens. É muito alta, entendeu? Vê aí, ó. A porta é um estilo barroco mesmo, estilo bem original, que era o original da época, que era isso, ó. É uma madeira bem forte mesmo. E houve esse massacre aqui. Esse massacre, Dona Dulce contando aqui como foi. Mais ou menos como foi a história. Ok? Foi aqui na frente e trouxeram os corpos aqui para dentro. Que era de pessoas famosas da época aqui. É Detectorismo Baixa Verde RN, que estiver gostando, deixe seu like, se inscreva no canal. Que a gente tá aí, fazendo os vídeos para vocês aí. E avisando que vai ter a segunda parte da história. Que tem muita história aí, bem, ok? Valeu, Guilherme. Aí, internauta, voltamos aqui depois que a gente filmou a igreja, né? A gente filmou a capela. A gente demorou muito pouco lá, tiramos umas fotos da placa da construção. E tá no Instagram, né? Você botou no Instagram. O Instagram é o mesmo do Detectorismo. É só entrar lá, Detectorismo Baixa Verde RN, vai para o... Né, Guilherme? Não é isso? Detectorismo Baixa Verde. Detectorismo Baixa Verde. RN. Não precisa do RN, é só... Detectorismo Baixa Verde. É Detectorismo Baixa Verde. Aqui é Detectorismo Baixa Verde RN, que nós estamos fazendo aqui essa filmagem com Dona Dulce. Eu vou passar aqui, falar com Dona Dulce, perguntar a Dona Dulce, e aí, conclui aí sobre a igreja. Conclui nesse momento, né? Frei Damião, que pregou aqui as Santas Missões, junto os últimos fazendeiros aqui. Dona Dulce, Frei Damião quando vinha, era um monte de gente, né? Vinha gente de todo gente, todo vinha canto, de todas as redondezas. Então vinha para cá, quando ele chegava, anunciava naquele, como é que chama? Boca de ferro, né? Boca de ferro. Então, Era boca de ferro. Ele anunciava e todo mundo... Chamava amplificadora, né? Amplificadora. E aí todo mundo vinha e ficava aqui com ele, todos não deixava ele sozinho, ninguém deixava que ele ficasse aqui um minuto sozinho, todo mundo vinha e ficava com ele até 3 dias. Isso era muita gente, muita gente, né? Da Casa Grande, a Casa Grande era a casa de apoio, a casa dos fazendeiros, a casa de apoio de Frei Damião, enquanto o povo que vinha ficar com ele aqui. Então, ele pregou as Santas Missões de 1946 até os anos 1970. Foi as últimas missões pregadas de Frei Damião aqui na comunidade. Houve vários milagres, como foi apresentado esse último, ainda ele com vida. Eu fui para Recife. Foto, né, que a senhora tem aí, né, Dona Dulce? Eu fui apresentar, ainda estou para apresentar ela em Recife, para santificação dele. Monsenhor Lucena era quem sempre ficava com ele, Frei Fernando. Então todo esse povo pregaram as Santas Missões e o povo continuaram com a vida católica, que a maioria do povo aqui é o catolicismo, né? Todos se dirigiam à capela para a palavra de Deus, para ouvir a santa palavra de Deus. Aí, internauta,
Voltamos aqui agora, nós estamos na casa de Dona Dulce. E vamos até lá agora, né, Guilherme? Da entrada. São Paulo, né? Ó. Ok, internauta, voltamos aqui agora. Dona Dulce, o que a gente quer fazer aqui agora? Agradecer a senhora, agradecer ao São Paulo ter recebido a gente na sua casa, ok? Nossa equipe, Detectorismo Baixa Verde RN. E eu queria agradecer a senhora, avisando que a gente vai ter a segunda parte da filmagem, ok, São Paulo? Muito obrigado, Dona Dulce. Então é com muita honra, né, que eu agradeço também a presença de vocês aqui, a minha procura para que esclarecesse. Eita, passei. Para que esclarecesse algo da minha comunidade, né? Que até essa data a gente vê outras versões de história, mas a principal história em que a origem do nosso município é essa que está acontecendo agora. Pronto, ok. Detectorismo Baixa Verde RN. Inclusive, como é o nome do padre daqui? O Padre Inácio. O Padre Inácio foi que a gente foi até lá conversar com ele, mandar aí um abraço para ele aí, né? E agradecer a ele também. E dizer que quem conhecia a história era a Dona Dulce. Aí passou pra gente. É tanto que a gente vai fazer o segundo vídeo, não é isso, Dona Dulce? Isso. A partir de amanhã, né, nós já partimos para os locais da comunidade onde aconteceram e iremos encontrar várias pessoas, familiares dos primeiros habitantes. Ok. Detectorismo Baixa Verde RN, encerrando por aqui. Quem estiver gostando, deixe seu like, se inscreva no canal. Mandar um alô aí para os nossos inscritos, né? Agradecer os nossos inscritos aí, tá chegando a 300, né, Guilherme? Chegando a 300 inscritos, né? Nós estamos com 4.100 e alguma coisa, né, Guilherme, de visualização. Ok, internauta aí. E agradecendo o meu trabalho com a equipe, né, de lá, da enfermagem, né? A equipe da enfermagem, que são nossos seguidores. O meu setor de trabalho também, manutenção. O setor também da higienização, né? Tem muitos amigos lá que estão acompanhando nosso canal, né, Guilherme? Temos os detectoristas também, né? Que faz esse nosso acompanhamento também inscrito, como a gente é inscrito no canal dele, de todos os estados, né, Guilherme? Isso. Nós temos agora o nosso amigo Tazan, né? Tazan no Garimpo. Nós temos também o Adriano, né? Pedras Oficiosas. Nós temos também aquele JR, né, Guilherme? Detectorismo. Nós temos vários. Aqui em todo o território aí, nacional e internacional também, não é isso, Guilherme? Tá acompanhando nossos vídeos, tá se inscrevendo, tá gostando do nosso conteúdo. Detectorismo Baixa Verde RN. Também aí um alô para Daniel, Joelma. Estamos aí pra gente ir lá, pra gente fazer aquele videozinho, viu? Procurar aquela história lá que você passou pra mim, lá no modelo, né? Lá no modelo 2. É isso, Daniel? Um abraço, Joelma. E um abraço a todos eles que a gente vai deixar lá na descrição. Quem a gente não falar, vai lá e diz, tá esquecendo de nós. Detectorismo Baixa Verde RN. Valeu, Guilherme. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.